Então, pessoal, nós já deu 10h05. Enquanto a Bia vai dando a aula dela, para a gente não atrapalhar os horários da Bia, eu vou mandar o e-mail para quem precisa durante a aula. Eu vou deixar a Bia começar e daí a gente faz isso. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente a Bia, que está aqui 2 dias seguidos com a gente. Bia? Valentino, fala com o Gigme. Já começou. Digme, we started, ok? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Bia, né? A gente está 2 dias seguidos aqui, de manhã para a gente, mas lá já é tarde para ela. Então, apesar do dia cheio dela e de todos os trabalhos, ela conseguiu acomodar na agenda dela esse tempo para estar com a gente. Muito obrigado por isso, Bia. E hoje a gente vai dar continuidade ao encontro de ontem, onde a Bia usou aquele PDF para guiar a gente através de algumas terminologias budistas bastante sutis e delicadas, né, em que a gente tinha que ter um certo cuidado para compreender. E hoje ela vai dar continuidade, mas ela também vai fazer um pouco de revisão. Então vocês vão poder tirar dúvidas. Ela também quer continuar a resposta de algumas perguntas que ficaram pendentes. E no demais, acho que vocês têm tempo para fazer perguntas, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar para a Bia. Bia, boa aula, a sala é sua, fica super à vontade. E se você precisar de qualquer assistência para compartilhar o PDF, ou o que quer que seja, pode me pedir que eu estou aqui para isso, tá bom? Obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Olá. Eu não sou muito bem essas coisas de tecnologias, mas, como eu disse ontem, eu sou eu e faço como é minha natureza, tá legal? Espero que vocês tenham tido uma boa noite, né? E um bom café da manhã. E pensando sempre que tem milhões de seres que não teve essa oportunidade de ter um café da manhã, né? E desejamos que todos eles possam ter um café da manhã digno, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo, tá? E é um pensamento que nós devemos sempre fazer, visto que nós somos todos interdependentes, né? Então, ontem eu esqueci de dizer uma coisa muito importante também sobre essas terminologias, tá? O outro motivo de dar essas explicações sobre as terminologias, a parte que o nosso querido Digme pediu, e além de dar uma possibilidade para vocês apreciar mais os ensinamentos e aprender mais quando o Dalai Lama, outro mestre de ensinamentos, eu também quero que vocês tenham uma abordagem ao budismo mais ampla, com um aspecto acadêmico, e não ter uma percepção do budismo como uma religião, tá? Também porque o budismo não é uma religião, o budismo é uma filosofia de prática de vida, né? E não é uma filosofia de rituais e preces, né? Isso aí, as partes que vocês têm, que são rituais e tem prece, oração, são outras coisas, faz parte de outro lado da filosofia, mas não a filosofia em si. Ou como diz o Dalai Lama uma vez, que eu adorei muito, ele falou assim, que o budismo não é uma religião dogmática. Se a gente quiser chamar de religião, ao menos que chama uma religião metafísica. Eu acho muito legal isso, né? Então, portanto, os ensinamentos do budismo não é para converter ninguém. Os estudos do budismo visam trazer-nos o conhecimento do porquê do nosso sofrimento, da sua origem desse sofrimento, a possibilidade de desarraigar esse sofrimento e o caminho para eliminar a causa desse sofrimento. Que todo mundo, como diz o Dalai Lama, todos nós queremos a felicidade, não queremos os sofrimentos, mas como é que nós só
embatemos, criamos as causas para atrair sofrimentos para nós. É justo porque nós não temos as ferramentas de como erradicar esses sofrimentos, não temos as ferramentas de como entender quais são os meios para erradicar esse sofrimento. Então, isso quer dizer que, se quisermos mudar nossa mente e não criarmos as causas dos sofrimentos, primeiramente devemos saber como fazer, ter os meios para fazer e, consequentemente, trabalhar duramente para que isso aconteça. Mas sem as ferramentas, que no budismo seria o conhecimento, é muito difícil que nós desraigamos ou eliminamos esses sofrimentos e, consequentemente, as suas causas. E se nós não conseguimos eliminar esses sofrimentos, como nós vamos poder ajudar os outros a eliminar os seus sofrimentos? Impossível, né? Então, sobre isso, no budismo tem muitas parábolas, muitos contos que falam assim, por exemplo, se nós quisermos, tem analogia que eles falam assim, se você e sua mãe tiver ambos doentes, né, em uma cama, numa cama e o outro em uma outra cama, e você quer ajudar imensamente a sua mãe liberar desse sofrimento, então, o que você vai fazer? Primeiro, para ajudá-la, você tem que melhorar você mesmo. Então, para depois de ajudar sua mãe, né? Então, o budismo é cheio de analogias sobre a importância de como nós devemos sair do sofrimento para poder ajudar efetivamente os outros, né? É isso que é o trabalho dos bodhisattvas, né? E a outra coisa... e os conhecimentos, por isso que ele fala sobre meditação, mas ele não enfatiza tanto a meditação. Ok, como ele enfatiza a meditação é através dos estudos, é através da meditação analítica, né? Por quê? Sem conhecimento, por exemplo, se você não sabe o que te causa sofrimento, você não pode tomar os remédios para eliminar esses sofrimentos, né? E você só toma esses remédios se você sabe da causa dos sofrimentos. Para saber a causa dos sofrimentos, você tem que estudar, ou o médico tem que ser um médico sábio que vai te ajudar a tomar a medicação correta para eliminar os sofrimentos, né? Então, é isso que o Dalai Lama fala. Por isso que o Dalai Lama enfatiza muito o conhecimento. Por exemplo, principalmente na lei do karma, da causa e resultado, né? Então, essa é crucial. Se a gente não sabe o que uma causa comporta, a gente vai continuar fazendo essa causa que nos traz sofrimentos. Então, para saber o que essa causa comporta, eu tenho que estudar o que é essa causa, tá? Então, por isso que os ensinamentos, o conhecimento no budismo, por isso que o Dalai Lama enfatiza muito esses estudos do budismo. Aqui nós estamos falando mais de uma maneira mais profunda, que é sobre a vaziedade, que, como eu respondi ontem, que é aquilo que o desconhecer, o ignorar, aquilo que nos causa o sofrimento, nos faz perpetuar nessa existência cíclica, né? Então, eu vou falar um pouco mais depois disso. Isso era só que eu queria falar, e também falar assim que esses próximos ensinamentos que, gentilmente, por gentileza do Jigme Serim, né, nosso querido diretor da Casa do Tibete, ele organizou esses 3 ensinamentos. Vocês podem notar que
no budismo é muito repetitivo, tá? Então, você estuda uma coisa milhões de vezes. Milhões não, um pouco exagerado. Mas um belo pouco de vezes vocês estudam esses ensinamentos. Então, quer dizer, você recebe o mesmo ensinamento do Dalai Lama umas 3, 10 vezes, cada vez você vai aprender uma coisa a mais, porque cada vez o Dalai Lama explica de uma maneira diferente. Você recebe o mesmo ensinamento de outros mestres, cada mestre tem uma exposição diferente. Então, às vezes, você não entendeu como o mestre falou, mas você vai entender como outro mestre tem uma abordagem, uma maneira de explicar diferente. Então, é muito importante esses ensinamentos, mesmo que sejam repetitivos, né? Porque à medida, quanto mais você vai escutando ensinamentos, hoje você assimila uma coisa, amanhã você assimila uma outra coisa, principalmente quando se trata de vaziedade, principalmente quando se trata da impermanência. Aparentemente, são coisas fáceis de entender, porque impermanência, nós vivemos a impermanência todo dia, mas como é que quando alguma coisa negativa, algum sofrimento doloroso, alguma perda grande acontece, nós sofremos imensamente, estamos, porque só comigo, porque só eu que tenho isso, porque só eu que estou sofrendo essa doença. É justo porque nós não assimilamos essa impermanência. E a impermanência está na nossa cara, né? Então, é muito importante receber esses ensinamentos, mesmo que seja repetitivo, de novo e de novo, que um dia nós vamos assimilar na nossa mente. Você, quem já viu, tem uma senhora, acho que foi a Carminha ontem, que falou que assistiu as 26 palestras do Dalai Lama. Eu nem contei, porque eu só faço traduzir, eu nem contei quantas palestras. E mais os ensinamentos. Quem viu? Quem pode? Eu até penso assim, quando eles me vêm traduzindo, pensa que é a tradutora que fica repetindo e repetindo. Mas não é. O Dalai Lama repete, repete, repete. Entendeu? Ele repete, não é porque ele não sabe das coisas. Ele repete, não é porque ele não tem o que dizer. Ele repete porque ele compreende a nossa ignorância. Então, você imagina, pelo fato que vocês aqui, que alguém teve um bom karma, bom mérito de entrar em contato com o Dalai Lama, ao menos virtualmente, é uma grande acumulação de méritos no passado, entendeu? Então, e ele repete, e a gente ainda está no meio do sofrimento, fazendo coisas negativas. Imagina se ele não repetisse. Então, vocês têm que pegar o budismo não como um livro de história, não como uma novela, não como um filme. Você tem que pegar o budismo como realmente uma prática de vida, que uma água que bate na pedra, que até vai fura, tá? Nessa ótica que você tem que entender o budismo e assistir o budismo. Por que você fala, eu assisti já o Dalai Lama falando isso de novo? Né? Eu, por exemplo, o Lamrim, que é o caminho gradual do Gelupa, o Lamrim, eu já recebi esses ensinamentos são 30 anos quase que eu estou aqui. Antigamente o Dalai Lama dava ensinamentos por 15 dias, de manhã e à tarde. Então, era assim, eu já recebi ensinamento umas 10 vezes, se não for mais. Até um dia eu cheguei a ficar nauseada. Eu falo, realmente, eu falei, de novo. Eu falei assim, mas eu entendo, porque a gente vem de uma cultura que não é repetitiva. A gente vem de uma cultura, você escuta, já escutei, já foi, tá? Então, não é isso, a gente tem que ter paciência, e também a gente precisa ter paciência, né? Estudando o Dalai Lama e escutando os ensinamentos de novo. Então, os ensinamentos são muito importantes, esses 3 textos que vão ser ensinados pela Casa do Tibete. É muito importante, eu recomendo, não sei,
grandiosamente que vocês assistam esses ensinamentos, tá? E a outra coisa que eu queria falar ontem, que isso era a introdução que eu queria fazer, uma pequena introdução, e que eu ia deixar para falar no fim, mas depois no fim eu pego e esqueço, né? A outra coisa que eu queria falar foi continuar, que eu falei, deixei meio pendente, foi sobre a resposta do Anderson e da Carminha sobre o espaço, né? Então, no budismo, principalmente no termo da lógica, a gente fala tem várias categorias de fenômenos, tá? Tem fenômenos impermanentes, tem fenômenos permanentes, tem fenômenos que é forma, tem fenômenos que são forma, tem fenômenos que são consciências, tem fenômenos que não são forma nem consciência, tem fenômenos substanciais, tem fenômenos condicionados e assim vai. Tem milhões de fenômenos. Então, dentro dessa, em geral, eu vou falar desses dois específicos. Tem os fenômenos que são classificados em termos de suas respectivas naturezas essenciais. E dentro desses fenômenos estão aqueles que são produzidos por causa de condições que são sujeitas a mudanças e que são caracterizados como fenômenos impermanentes ou condicionados. Esses são denominados como coisas funcionais. São fenômenos, mas são denominados como coisas funcionais, coisas que produzem e assim por diante, pois executam a função de gerar o seu resultado em gerar. E os seus resultados são adequados para as 3 categorias: surgir, permanecer e cessar. Então, todos os fenômenos impermanentes têm essas 3 características: surgir, permanecer e cessar. Consequentemente, elas se são impermanentes, são interdependentes, fazem parte da originação interdependente. Se são interdependentes, não têm uma existência inerente. Então, são da natureza da vaziedade. Tá legal? Então, como nós somos impermanente, originação interdependente e vaziedade, como nós vimos ontem, tá? E tem uma segunda categoria, que são aqueles que são produzidos por causas que não são produzidos por causas e condições, que não estão sujeitos a mudanças. Então, são caracterizados como fenômenos permanentes ou incondicionados, pois são incompatíveis com as 3 características de surgir, permanecer e cessar. Então, os fenômenos permanentes são caracterizados pelo surgir, permanecer e cessar. Eles têm um surgimento, eles permanecem, eles têm um fim, e os fenômenos impermanentes, eles não surgem, consequentemente, eles não permanecem, e, consequentemente, eles não cessam. Se não tem um surgimento, não tem um cessar. Tá legal? Essa é a diferença entre os 2 fenômenos. Agora, dentro da categoria dos fenômenos que não são produzidos, nós temos, nos textos se menciona o espaço, porque o espaço existe de tempos, ele é visto como um fenômeno que é permanente, porque ele permanece no decorrer dos tempos. Não tem uma origem e não tem um cessar. Porque daí, quando você estuda a cosmologia budista, aí vocês verão realmente que o fenômeno permanente. Agora, dentro dessa categoria de fenômenos permanentes, tem os fenômenos,
permanente incondicionado e o permanente condicionado. Eles citam como o fenômeno permanente incondicionado é o espaço externo, que ele existe e não tem condições não tem condições para ele existir. O condicionado, eles citam como exemplo, que eu falei ontem, o espaço dentro de um vaso, porque ele é momentâneo. Esse espaço dentro do vaso existe enquanto o vaso existir. Ele é condicionado à existência do vaso. No momento que o vaso se quebra, ou o pote se quebra, então, esse espaço dentro do vaso, ou do pote, ou de qualquer coisa, não existe. Tá? Não existe mais. Espaço condicionado a uma coisa. Então, esse é o espaço, o permanente incondicionado e o permanente condicionado. Era isso que eu queria, era a resposta pendente, conclusiva, que eu ia dar ontem, depois a gente passou para outras coisas, e eu não falei, tá? Nesse livro que eu traduzi, que é de filosofia, de ciência e filosofia, é muito, porque fala de todas as categorias de fenômenos, do permanente, dos fenômenos impermanentes, dos fenômenos impermanentes, da forma, o espaço que tem forma, tá? Então, mas eu não vou entrar em detalhe aqui porque é um tema muito vasto. Isso só para concretizar, concluir a resposta pendente que eu fiquei ontem sobre o permanente e o espaço, quer dizer. Então, ficou claro sobre isso? Acho que está, né? Precisa estudar, gente. Não fica desanimado, não. É uma coisa que precisa estudar. Tá legal, Cristina? Cristiane? Tá. Então, eu vou prosseguir ontem. Então, oi? Oi, Bia. Às vezes, o seu áudio, ele dá uma quebrada. E daí a gente não consegue ouvir muito bem o que você está falando. Eu só estou te dizendo isso para... Então, outra opção de conexão, né? Eu vou mudar o modem. Posso mudar o modem um pouquinho? Tá? Espero que não caia. Espera um pouquinho, tá, gente? Ok. Enquanto aparece ali, vou continuando. Low system resource may affect your audio quality. Try closing some application to improve performance. Ok. Não tem nada aberto. Ok, talvez... vou deixar alguma coisa aqui. Deixei o... Deu uma quebrada de novo nesse último áudio. Ok, então eu esperei que eu vou mudar o... É uma coisa também bastante esporádica, viu, Bia? De repente você pode continuar, okay. E daí a gente eu mudei o modem. Vamos ver. Tá ótimo. Tá? Eu podia até para recarregar agora. Aí vocês vão me falando, tá? Então, não sei se mas deu para entender o que eu falei? Então tá. Então, ficou ótimo. Tá bom? Ontem, quem falou sobre a vaziedade? Valentim, você lembra? Alguém falou que a vaziedade é permanente? Lembro.
Eu acho que era uma venerável, que não está aqui, que é a Tenzin Nandro. Ok. Mas foi ela que falou isso. Tenzin Nandro. Ok. Então, sobre a vaziedade, tem 16 tipos de vaziedade. Tem 16 tipos de vaziedade. Quem quiser saber mais sobre estudar esses 16 tipos de vaziedade, vai do capítulo 179 ao 196, de Entrando no Caminho do Meio, de Chandrakirti, que vocês já devem ter, que não é uma tradução que eu fiz, mas não é a versão última, mas ela fala desses 16 tipos de vaziedade. O que eu falei ontem, que é uma bem usada, é a vaziedade da vaziedade. Por quê? A vaziedade, ou seja, a falta de existência inerente da falta de existência inerente. Por quê? Buda ensinou essa vaziedade da vaziedade para que a mente não se aferre à vaziedade como algo sendo real, como alguma coisa que seja real. Então, por isso que... por quê? Porque a nossa mente é habituada aos conceitos. Quando você entende uma coisa, você fala assim, é isso. No momento que você fala é isso, você já perdeu tudo, porque por isso que ele ensinou a vaziedade da vaziedade, porque nem a vaziedade tem uma existência inerente, tá? Porque a nossa mente é dualista, cheia de dualidade. Só um Buda, quando ele realiza a vaziedade diretamente, ou o Bodhisattva, ou os seres que já transcenderam a existência cíclica, é que eles realizam diretamente a vaziedade. Então, para eles não tem mais dualidade. Entendeu? Então, mas no nosso caso, por exemplo, às vezes até intelectualmente, quando a gente estuda, que agora a gente está estudando a vaziedade intelectualmente, né? Então, você fala assim, eu acho que é isso. No momento que eu acho que é isso, você já aferrou a realização da vaziedade, que a gente nem sabe se é. Tá? Por isso que Buda ensinou. Mas aí, desses 16 capítulos, cada um, do verso, desses 16 versos, cada um verso é relacionado a uma vaziedade interna, vaziedade externa, vaziedade exterior, vaziedade da vaziedade do vasto, vaziedade do absoluto, vaziedade dos compostos, e assim por diante. Tem várias vaziedades. Então, nem a vaziedade é permanente, porque quando nós alcançamos o estado búdico, a vaziedade não existe como forma, não existe como tal, tá? Porque até a realização de Buda mesmo é sempre um conceito. É como eu disse ontem, porque nossa mente é dualística, nós tendemos sempre a conceitualizar, a rotular as coisas, tá? Isso era que eu tinha de falar sobre as perguntas, sobre as duas coisas pendentes que eu deixei ontem. E agora eu vou falar sobre Sangha e Mandala, que algumas pessoas, como eu disse ontem, me perguntaram por que eu uso o Sangha e não a Sangha, porque eu uso o Mandala e não a Mandala. O motivo é, na língua hindu e na língua sânscrita e Pali, que são todas umas derivadas uma da outra, elas têm gêneros masculino e feminino como nós. Nós temos o e o a para designar a palavra, se é masculina ou feminina. No sânscrito, no sânscrito, no Pali, tem também o gênero. O a é referido ao masculino. O i é referido ao feminino. Então, em geral, as palavras que terminam com a são
são palavras do gênero masculino, e do I são palavras do gênero feminino. Então, por isso, essa é uma das razões que eu uso o Sangha e o Mandala. Uma outra pessoa, quando eu expliquei isso, alguém me falou assim, mas nós estamos no Brasil e é uma regra gramatical. Então, regra gramatical, se como Sangha é uma palavra adotada, não é uma palavra portuguesa, não é uma palavra latina, é uma palavra de origem sânscrito indiano. Mandala também, vocês podem procurar, porque, como eu disse, eu vou sempre na etimologia das palavras, antes de dizer alguma coisa. Então, a etimologia e a origem da palavra de mandala é sânscrita, então, é masculina, por isso que eu falo o mandala. Além do mais, mandala é referido a círculo, ou circunferência, ou a algo redondo. Então, e tem outra descrição mais profunda que significa essência. Tá? Então, quer dizer, se for assim, ok, se nós seguirmos a regra portuguesa para todas as palavras, então eu vou dizer a Buda, eu vou dizer a Tathagata, porque são palavras adotadas e que terminam com A. Então, para mim, essa explicação que nós estamos no Brasil e todos seguem a palavra a gramática A, para mim não funciona. Porque se for assim também, então a gente tem que mudar todas a Buda, a Tathagata, que mais? E assim por diante, que tem várias palavras que adotadas do sânscrito que terminam com A e, no entanto, chamam então, para mim, não funciona. Então, quando as pessoas me criticam, então, eu quero que saibam que não é que eu estou com razão, como eu falei ontem, eu não estou criticando ninguém, cada um faz aquilo que quiser, né? Nós estamos em um país democrático e cada um faz aquilo que quiser, então, mas também eu não quero ficar, não é porque eu não sou português que eu não uso a Sangha. Eu uso o Sangha por motivos que eu prefiro seguir a palavra na sua origem. Tá? A outra coisa que isso é muito importante, ok, Sangha, me veio essa ideia de explicar também Sangha, por quê? Uma vez, uma pessoa, eu estava, não vou mencionar onde que eu estava dando um curso, não. Eu estava dando um curso aí em algum lugar, tá? Então, uma pessoa me perguntou para mim se, para estudar budismo, ele tinha, para se refugiar no Sangha, ele tinha que viver em uma comunidade. Eu disse que não, porque o Sangha que nós tomamos refúgio é referido ao Sangha Arya Bodhisattva, ou aqueles que já transcenderam o samsara, que podem nos ajudar efetivamente a transcender o samsara. Porque se a pessoa está no samsara, mesmo que ela tenha conhecimento espiritual, mas ainda não realizou diretamente a vasidade, então você tem que considerar como um amigo espiritual. Um amigo espiritual. Que em tibetano seria, a gente chama Gepel Shenyen. Shenyen é amigo espiritual. Então, ainda tá bom a audição aí? Porque que está parecendo que... Às vezes, Bia, às vezes dá uma quebrada no final das suas falas, mas pelo menos eu consigo te entender, te ouvir perfeitamente. Eu não sei se as outras pessoas estão conseguindo lhe ouvir, mas eu consigo entender tudo que você fala. Tá?
Se a Maria Cecília parece que tá, não está não, tá legal. Eu vou continuando. Se tiver muito ruim, porque eu já mudei aqui, nós estamos na Índia, então, se eu estiver falando depressa também, vocês falam, tá? Então, a outra coisa é sobre... se como essas palavras são adotadas e refere a uma filosofia específica, eu prefiro manter a fonética o mais cercano possível da fonética original. Uma razão, eu vou dizer por quê. Desde que eu li, tem um tradutor muito do hebraico, para quem não sabe, eu também faço muita pesquisa sobre a vida de Jesus. Eu gosto de fazer a comparação entre o budismo e o cristianismo. Então, eu fiz muita pesquisa sobre a vida de Jesus. Então, tem um tradutor do hebraico antigo italiano, muito bom. Ele trabalhou com o Vaticano, tem acho que é de São Paulina, em Roma, ele trabalhou, traduziu livros. Então, ele falou assim que, por exemplo, a palavra Deus ou God nunca existiu no hebraico antigo. Então, o porquê que as pessoas, a palavra como um Deus todo-poderoso, como um God todo-poderoso, então surgiu de um sistema de monopólio, acho, né? De doutrinação. Então, quer dizer, ele falou assim que a palavra para Deus no hebraico antigo era Yahvé, ou tem uma outra, Alahoim. Porque Alahoim é muito importante essa palavra A, porque A é uma palavra que é o princípio de tudo. Então, em geral, todas essas quando fala A, é o começo. Então, é o princípio de tudo. Então a palavra, ele falou assim que essa palavra, então, não existe no hebraico antigo. Então, por que eu uso Buda escrito com B-U-D-D-A, Sangha com S-A-N-G-A, Mandala é assim também no sânscrito. Todas essas palavras eu procuro, porque um dia, principalmente como sendo tradutora de livros, eu não quero ser, ao menos por aquilo que eu posso fazer, responsável para um declínio no budismo, pelo menos aí no Brasil. Entendeu? Eu quero dar a possibilidade que daqui a 100 anos, quando os livros que eu traduzi, as pessoas verem a palavra, dá a possibilidade de elas rastrear a origem da palavra. Então, por isso que nas minhas traduções, vocês vão sempre encontrar o Sangha, o Mandala, Buda, assim como é dito, então, como é escrito, B-U-D-D-A, D-H-A. Eu, por exemplo, quando eu vejo Buda escrito com B-U-D-A, gente, me dá uma dor no coração que, assim, que realmente parece que está arrancando um pedaço assim, de mim, que eu falo assim, para mim, não estou criticando, de novo, cada um faz aquilo que quiser. É como se eu estivesse deturpando completamente a palavra, entendeu? Então, eu estou falando para mim, da minha experiência, tá? Então, essas são... Então, Sangha, de novo, voltando. Sangha, no sânscrito, significa... a parte que termina é a terminologia masculina, né? Termina Sangha, e referida antigamente a uma comunidade, tá? A um aglomerado de pessoas, não era necessariamente ser ritual, tá? E assembleia, aglomerado, comunidade, talvez que daí que venha a tradução de comunidade espiritual. Mas essa não é o Sangha que, sendo comunidade espiritual, que nós tomamos refúgio. Isso é muito importante também compreender. E
no tibetano, a palavra é Gedun. Gedun é especificamente referida à comunidade monástica. Tá? Então, antigamente começou a ser usado assim, depois de Buda, mas como referido a uma comunidade monástica. Hoje em dia tem muitas variantes, tem gente que fala que é a comunidade espiritual, mas aí, cada um faz o que quiser. Eu estou dando para vocês como é que surgiu a palavra e o que significa a palavra. Tá legal? Não sei se ficou claro. Se tem alguma pergunta a ser feita. Sobre, de novo, o masculino e o feminino. Por exemplo, as palavras masculinas, femininas são, por exemplo, dakini, é tudo terminado com i. Dakini, vajrayogini, vidya não, vajrayogini, dakini. Todas essas palavras são relacionadas ao feminino. Então, por exemplo, uma pessoa me perguntou quando eu estava explicando isso, falou assim, e Manjushri? Manjushri. Manjushri é o nome de uma deidade. Então, antes de tudo, Manjushri é o nome de uma deidade. É como Tara. Tara também, nessa lógica do gênero, seria masculino, mas é uma deidade, entendeu? Então, Manjushri, o nome que a gente mais encontra realmente nos faz a saudação no início do texto é Manjugosha, Manjugosha, ou Manjugoshaya, ou Taraya. Taraya, esse Ya, eu estava conversando com a minha amiga, minha amiga, que é uma grande professora de sânscrito aqui, ela falou assim que o A efetivamente significa nobre. Nobre Tara, nobre Manjushri. Tá? Shri, quando vem no início da palavra, significa senhor. Aqui usa muito Shri, alguma coisa, significa senhor. Quando é referência, é Shirimata. Shirimata, tá? E muito importante saber essas coisas básicas, tá? Porque muitas vezes nós criticamos os outros, incluo eu mesmo, né? Sem saber. Isso é uma coisa erradíssima, porque para a gente, seja para criticar, fazer uma crítica construtiva, seja para comparar com outra coisa, a gente precisa saber das duas coisas para poder comparar. E a gente precisa saber realmente o fundamento da crítica, se tem fundamento ou não, tá? Então, é muito importante. Outra... Bia. Ficou claro? Fala. Bia. Oi. Can you change your internet? Está cortando? Yeah, Bia, can you change your internet? Because it's breaking the audio. Okay. To Geo. Okay, I will change again. Yeah. No, I was using Geo now because was breaking. Now I would put Airtel again. Yeah. Put it Airtel. Yeah. Connect. Okay, now please connect with Airtel. Okay, Airtel, right? Can you talk? I'm sorry. Okay, how is it now? It's good. Otherwise, you have to switch off your video for the time being. Okay, and then I can switch my video. Yes, you can switch off your video. My video. Yeah, your video. Okay. Okay, now you talk. Ok. Agora está melhor ou está quebrando ainda? Now is better ou...
Better, much better. Ok, and then I turn off eu cancelei o vídeo, tá? Então, tem alguma pergunta sobre isso que eu falei, que vocês queiram fazer? Tem sim, Bia. Fala. A gente recebeu uma pergunta aqui do Franco, que diz o seguinte: o idioma e, consequentemente, seus vocábulos e conceitos estão todos marcados por sua origem, sua cultura e seus valores. Como dialogar numa base que é transcendente a questões temporais? Como assim? Questões temporais? Eu não entendi a pergunta. Ou seja, como que a gente pode... Eu vou interpretar a pergunta do Franco. De repente, se ele quiser, ele também pode ligar o microfone dele e falar, né? Mas a ideia que eu entendi aqui é como falar sobre esse assunto para além dessas questões temporais que não dizem respeito à essência, mas sim à forma da língua. Não, eu acho assim, o fato, por exemplo, que eu falei sobre Buda, sobre Sangha, sobre aumento nesse contexto, eu falei, eu prefiro usar assim para quê? Justo para não acontecer, como eu citei o exemplo de Deus ou de Buda. Porque se uma pessoa quer fazer rastrear a palavra de Deus e Buda, não tem, de Deus, quer dizer, não tem como, a menos que você entenda o hebraico antigo. Mas, no caso de Buda, ainda, para mim, eu não quero ser responsável para deteriorar da filosofia budista, porque isso pode cair em um Buda todo-poderoso, porque a pessoa não sabe, BUDA, não sabe como rastrear o que significa realmente Buda. Não tem os parâmetros. No meu caso, eu falo para mim, mas isso, no fim, é tudo conceito. São todos conceitos. Tá? Você pode falar de Buda, pode falar de mente primordial, pode falar... São todos conceitos. Então, quer dizer, não é a essência, mas pode influir na essência dos ensinamentos. Não sei se deu para explicar, ficar claro o que eu quis dizer, a minha intenção. Para mim ficou claro. O Franco, se quiser, pode também comentar, né? Ele disse que compreendeu o argumento. A Lie, ela disse assim: Manjushri e Tara seriam como nomes próprios, por isso que não entram na regra do artigo masculino e feminino? Manjushri não são nomes próprios, porque se fosse nome próprio, Indomar, no tibetano também seria Tara, mas no tibetano é chamado Droma, aquela que liberadora, entendeu? Mas Manjushri, indiano, é nome de mulher, Manjushri, é um nome feminino. Entendeu? Ela pode pesquisar, se ela quiser, pode pesquisar. Manjushri é nome feminino. Mas aí eu ponho a minha interpretação, tá? Minha interpretação. Se como Manjushri, a gente fala muito de Manjushri, para aqueles que não sabem, uma que a gente não tem nada escrito se é homem ou mulher. Nós que conceitualizamos que essas deidades são masculinas ou femininas. Mas com a exceção de Lama Tsongkhapa, que existiu ainda no nosso tempo, desses grandes mestres, essas deidades são deidades. São além de gênero masculino ou feminino. Agora, depende da sociedade onde ela, por exemplo, tem uma história de Kuan Yin. Kuan Yin é considerada feminina. E a Avalokitesvara é considerado masculino.
né? Mas não tem nenhuma, não tem escrito, isso que diz os comentários, que são masculinos, diz que, porque Avalokitesvara, antigamente, na China, eles não podiam colocar, as mulheres queriam venerar Avalokitesvara e não podiam colocar a imagem masculina no altar. Então, se diz que, por compaixão, Avalokitesvara se manifestou em forma de Kuan Yin, que assim as mulheres poderiam colocar a imagem dela no altar. Isso me foi contado por um meu amigo chinês, que é um monge, entendeu? Então, quer dizer, mas no campo de deidade, agora, o outro lado, talvez, eu falo por mim, se como Manjushri é a deidade da sabedoria, tá? Deidade da sabedoria. A sabedoria, quando eu falo da sabedoria, essa sabedoria é a sabedoria transcendente. É conectada com o feminino, então, talvez eles podem ter colocado Manjushri como fazendo uma alusão, que a gente fala, ao feminino, né? Isso aí é um pensamento meu que me ocorreu, entendeu? Mas todas essas deidades têm o nível externo, os nomes externo, interno e secreto. Tá? Então, isso aí precisaria pesquisar mais. Mas muitas coisas vocês vão perguntar para muitos damas ou muitos guests, eles também nem sabem explicar também. Né? Porque vem aquela coisa de... Eu, porque sou uma pessoa muito curiosa e eu quero saber tintim por tintim. Tá? Isso era o que eu tinha a dizer por aqui. Tem mais alguma coisa? Tem Okay. sim. O Anderson, ele perguntou assim, ó, já que o Sangha é a Assembleia Suprema, como se referir às pessoas que fazem parte do mesmo centro e praticam o budismo juntos? Olha, em geral, ao menos daquilo que essa coisa de usar o Sangha de um mestre, isso é uma coisa muito nova. Porque, por exemplo, eu estudei budismo na Itália. Lá a gente nunca fala o Sangha de mestre tal. A gente fala o centro de Dharma. Entendeu? Ou amigos do Dharma. Por exemplo, quando você recebe iniciação juntos de um mesmo mestre, Bia, vocês são Bia, de uma iniciação... Oi? Bia, você Oi? me ouve? Eu te ouço muito Vocês bem. ouviram a Bia? Porque para mim cortou. Eles te ouviram, Bia. Desculpa, deve ter sido minha internet que oscilou. Ok. Pode continuar. Então, quando vocês na iniciação tântrica, quando nós recebemos uma iniciação de um mesmo mestre, ou que nós somos discípulos dos mesmos mestres, nós somos considerados Vajra, irmãos Vajras. Irmão Vajra. Então, quer dizer, nós nunca dizemos Sangha do Dalai Lama. Ninguém diz Sangha do Dalai Lama, entendeu? Eu, assim, sinceramente, eu vou dizer, a primeira vez que eu ouvi falar de Sangha de tal e tal Lama foi aí no Brasil. Eu nunca nunca tinha ouvido isso antes. E até agora, assim, na Ásia, eles sempre falam centro de Dharma, ou estudantes de tal Lama. Entendeu? É como também uma outra coisa assim, não é criticando de novo, gente, eu estou colocando pingo nos i para mim. Por exemplo, a gente fala sempre em ensinamentos. Eu vou para o ensinamento de tal mestre. A gente nunca fala, vou para o retiro. Porque retiro realmente significa, no budismo e a palavra em tibetano, significa zam. Zam significa circunferência, você é circundado, você não tem contato, border, fronteira. Então, quer dizer, você fica confinado, você
no seu espaço, entendeu? Isso aqui significa retiro, retirar-se da coisa mundana. Então, quer dizer, eu também, a primeira vez que eu ouvi falar de retiro como ensinamento como chamar de retiro, foi aí no Brasil. Eu falo assim, de uma maneira geral, justo porque eu nunca estudei budismo aí no Brasil e estudei fora, e mesmo que, assim, em outros países, na Itália, por exemplo, quando a gente vai até mesmo para os ensinamentos de 7 dias em um mosteiro, em um lugar, se é ensinamentos, entendeu? A gente fala de ensinamentos, tá? Mas, eu digo, cada um faz o que lhe convém. Cada um é dono de si, tá? É livre de fazer o que... No budismo é bom porque tem a liberdade, cada um faz aquilo que acha melhor, tá? Então, eu vou continuar um pouco. Tem outras perguntas? Acho que não, tá? Então, as outras palavras que eu queria dizer, por exemplo, sobre sabedoria. Sabedoria, eu não uso, eu sempre traduzo como sabedoria transcendente, porque essa sabedoria não é uma sabedoria ordinária, que é uma sabedoria de conhecimento de ter estudado. Quer dizer, é uma sabedoria de ter estudado, mas é a sabedoria, como eu expliquei ontem, que transcende a ordinariedade. A sabedoria que faz você compreender a verdadeira maneira de existir dos fenômenos, que é a vaziedade. Por isso que o Dalai Lama sempre fala, a sabedoria que compreende a vaziedade, ou seja, a sabedoria que compreende a verdadeira maneira de existir dos fenômenos. Por isso que eu falo, que eu chamo de sabedoria transcendente, que ela transcende a ordinariedade, tá? O método, por isso que o Dalai Lama sempre fala também no ensinamento, eu combino o método e a sabedoria. O método é referido à grande compaixão. Grande compaixão não é a compaixão. E o amor afável. Porque, primeiramente, para realizar a grande compaixão, o primeiro passo, você tem que desenvolver o amor de aceitação. Ou seja, aceitar os outros como eles são. E isso inclui tolerância e respeito, tá? Quando a gente gerou esse amor de aceitação, a gente gera a compaixão, que é como o Dalai Lama diz, compaixão para a sua família, para os seus vizinhos, e assim por diante. Depois da compaixão é que a gente gera a grande compaixão. Então, essa grande compaixão é o aspecto que nos faz alcançar quer dizer, os dois juntos, o aspecto a sabedoria em si, a sabedoria transcendental, quando você realiza diretamente a sabedoria transcendental, você alcança a liberação da existência cíclica. Ou seja, você não é mais empurrado pelo karma para renascer no samsara. Então, essa liberação é o nirvana. Nirvana não quer dizer a iluminação, tá? Para alcançar a iluminação, então, quer dizer, você realizou a sabedoria transcendente, você não renasce mais no samsara, você alcança o estado que é o estado dos arahatis, dos ouvintes ou dos pratyekas Buda, que são os ouvintes e realizadores solitários. Isso quer dizer que eles já alcançaram a liberação do samsara, quer dizer, não são empurrados pelo karma para renascer no samsara. Mas, para alcançar a iluminação, você precisa do método, que é a grande compaixão.
Então, tem a analogia são as duas asas que nos faz voar até a grande iluminação, tá? São método, é referido à grande compaixão, a sabedoria é referida à realização direta da vaziedade. Ficou claro? Estão me escutando? Sim, Bia, perfeitamente. Tá. Tem alguma pergunta? Fala sobre as asas. Então, as asas as asas são a sabedoria transcendente, que realiza a vaziedade, e a grande compaixão, é a outra asa, que as duas juntas nos faz voar até a grande iluminação. Então, quer dizer, quando a pessoa que realiza só diretamente a vaziedade, diretamente a vaziedade, como ela alcançou a liberação do samsara, então ela não é obrigada mais a renascer no samsara, empurrada pelos karmas. Então, aí ela fica nesse estado de meditação suprema, beatitude suprema, por isso que é felicidade absoluta. Não tem mais sofrimento, porque ela não cria mais karma para sofrimento. Entendeu? Mas aí, até um dia, ela cai a ficha, onde nessa esfera que ela estiver, ela cai a ficha que ali não é a iluminação suprema. Então, porque ela não praticou a grande compaixão, não realizou a grande compaixão, ela resolve a renascer, aí ela renasce onde ela quiser, onde é mais benefício para ela praticar a grande compaixão. Entendeu? Mas aí é um vapt-vupt. Ela realiza a vaziedade, a grande compaixão rapidamente, porque ela não cria mais, ela não é imbuída mais pelas ações negativas. Entendeu? Então, aí, ao passo que, se você realizar somente a grande compaixão, que é impossível a gente realizar a grande compaixão se a gente não realizou diretamente a vaziedade. Eu gostaria de explicar mais sobre isso, que levou uma vida para mim entender isso, e com as bênçãos do Dalai Lama entendi, mas eu acho que aqui não vai dar mais, que eu quero cobrir um pouco assim, o que é a existência cíclica. Outra palavra que a gente usa muito é a existência cíclica, que o Dalai Lama fala sempre sobre a existência cíclica. Dá para saber, Valentino, dá para perguntar aí, quem se aventura a me dizer o que é a existência cíclica? E aí, pessoal, algum voluntário ou voluntária para contribuir com Não o Wanderson, porque ele já fez curso comigo, não as pessoas que já fizeram curso comigo, porque eles já sabem. Então, algumas pessoas aqui, elas já estão qualificadas à desqualificação para responder essa pergunta agora. Então, pela primeira vez, vocês podem se sentir honrados por estarem desqualificados, porque vocês já se formaram no curso da Bia. Fora o Wanderson e as pessoas que fizeram um curso com ela, quem gostaria de tentar? Olha só, Bia, a Lie falou assim, ciclos de nascimento e morte da mente. Ok. Mais? Por enquanto, não. Eu estou olhando aqui no bate-papo e eu não estou vendo mais ninguém. A Cristiane falou vida, morte, vida. A Carminha falou morrer, nascer, morrer. Sim. Nascer, morrer, morrer. Então, esse é o ciclo da existência cíclica. Esse é o ciclo, nascer, morrer, viver e morrer. Então, vamos lá para economizar tempo, vou ajudar vocês. Então, aquilo que a gente chama samsara, ou existência cíclica, nascer e viver e morrer nesse corpo contaminado,
com esses agregados psicofísicos contaminados. Então, quando contaminados quer dizer imbuído pela ignorância. Ignorância quer dizer ignorância de não saber a maneira de existir dos fenômenos, a verdadeira maneira de existir dos fenômenos, motivo pelo qual nos fazem acumular karmas negativos, tá? Então, quando eu digo renascer no samsara, eu digo renascer nesse corpo ou em um corpo, não é o samsara, não é? A gente renasce não é só aqui nesse mundo de humanos, mas a gente renasce em qualquer uma das 6 esferas. Então, renascer em algum desses reinos contaminado ou devido, empurrado pelas ações negativas. Então, quando eu rezo para que todos os seres sejam livres da existência cíclica, isso quer dizer, eu rezo para que eles se liberam, eles possam não renascer mais nesse corpo contaminado. Então, samsara, ou existência cíclica, não é um lugar em si, mas em si é uma condição em que nós nascemos. Tá? Então, na próxima vez, não é o céu, não é a terra, não é o paraíso, não é os infernos. Realmente uma condição de nascer com esse corpo contaminado. Os agregados psicofísicos contaminados, que os agregados psicofísicos que está no PDF que eu enviei para vocês, é a última parte que eu fiz uma descrição. O que é os agregados, os 5 agregados e o que são os órgãos sensoriais, tá? Ficou mais ou menos claro? Acho que sim, espero. Então, eu vou continuar, porque tem mais umas palavras que eu queria falar, e depois, se sobrar tempo, aí vocês clarificam alguma dúvida, tá? Então, quando o Dalai Lama fala higiene física, usa muito a palavra higiene física. Higiene física, ele quer dizer, tudo aquilo que dá prazer ao físico, não é só o banho. Entendeu? Então, quando ele fala que o mundo a educação é voltada para o materialismo. Então, por quê? O materialismo produz coisas que nos dá, que faz com que nós satisfaçamos a higiene física, o que dá prazer ao nosso físico, aos nossos órgãos sensoriais. Então, tudo aquilo que é relacionado a órgãos sensoriais entra nessa higiene física. Tá? Então, quando o Dalai Lama falar a próxima vez higiene física, physical hygiene, então, quer dizer, não é tomar banho com sabonete e assim por diante. É isso que é, tudo aquilo que dá, apetece? Acho que é. Que dá gosto aos nossos órgãos sensoriais. Tá? Satisfaz os nossos desejos sensoriais. Tá? Outra coisa que eu vi uma vez que uma pessoa, eu não sei se era realmente isso, mas eu acho que essa pessoa fez um comentário que eu distorcia as palavras do Dalai Lama. Então, foi bem no dia que ele falou egoísta inteligente. Então, para quem não sabe, fica parecendo que o Dalai Lama... Como é que pode o Dalai Lama falar isso? Só que quando a gente faz a tradução simultânea, não dá tempo para a gente explicar. O Dalai Lama fala egoísta inteligente, é egoísta inteligente. Então, mas como eu já ouvi tantos ensinamentos dele, então, quando ele fala que ser egoísta inteligente é muito bom para ajudar as pessoas a praticar a compaixão, por quê? Porque é uma coisa implícita. Quando fala egoísta, o egoísta, ele não ajuda os outros porque ele fica com medo de dar.
Se ele ajuda 10 pessoas, ele já fica falando assim, nossa, eu estou ajudando 10 pessoas, eu vou ficar sem nada. Se ele ajuda 100, ele vai falar, nossa, eu vou ficar pobre se eu ajudar 100 pessoas, entendeu? Mas por causa do egoísmo. Mas o que o Dalai Lama quer dizer é que a gente tem que ser... se você é uma pessoa, se você só ajuda uma pessoa, você só vai receber em troca de uma pessoa. Tá? Ao passo que, se você é uma pessoa e você ajuda 100 pessoas, você, uma pessoa, vai receber o retorno de 100 pessoas. Você é um, recebe de 100. Então, é isso que ele chama de egoísta inteligente. Então, para as pessoas que não querem praticar compaixão porque têm medo de perder, então ele fala que seria uma boa opção ser um egoísta inteligente, que nós devemos ser egoísta inteligente. É isso que ele quer dizer com egoísta inteligente. Tá? Ficou claro? Vou continuar. Então, a outra palavra que a gente usa muito, que todas essas palavras assim, são um linguajar específico do budismo. Por exemplo, objeto. Quando a gente fala objeto de meditação, objeto de compaixão, esse objeto aqui, a gente precisa saber pelo contexto de em que a palavra está sendo empregada. Por exemplo, quando eu falo objeto da compaixão, os seres sencientes como objetos da compaixão, entendeu? Não é que os seres, não é uma palavra pejorativa, eu acho que a gente fala pejorativa, não sei, em português. Tá certo, é isso mesmo, Bia. Não é no sentido pejorativo, então, obrigada, Valentina. Não é no sentido pejorativo, entendeu? É um conceito que é empregado ao ser senciente como objeto de compaixão. Então, às vezes, você fala o objeto da meditação. Aí pode ser realmente um objeto, como pode ser uma imagem, pode ser um tópico que você escolhe, por exemplo, a bodhicitta, por exemplo, os seres sencientes, ou pode ser mesmo um objeto físico, entendeu? Então, quer dizer, depende do contexto. Então, não deve ser, essa palavra, quando se usa objeto, não deve ser preso como pelo sentido literário da palavra. Você tem que saber pelo contexto que está sendo usada a palavra objeto. Outra palavra que o Dalai Lama usa muito é objetificação, né? Porque a gente... objetificação? Eu que traduzo objetificação. Quer dizer, objetificar uma coisa. Isso aí mais ele usa no contexto quando a gente fala que a gente, quando vê as pessoas externas ou algo externo, a gente objetifica essa coisa. Objetificar aqui quer dizer concretizar, solidificar. Você vê aquilo como... Porque o objeto tem essa noção de sólido, algo sólido. Então, a gente fala objetificação. Então, a gente fala ou concretizar, ou a gente pensa que aquela coisa é uma coisa concreta, permanente, que nunca vai mudar. Ou a gente pensa que aquela coisa é sólida, a gente pensa que aquela pessoa que eu tenho raiva é sólida, ela nunca vai mudar, ela é concreta, então a gente objetifica aquela pessoa. Tá? Isso tudo são os conceitos que ele usa, que eu uso na tradução, que no inglês também é usado isso, para vocês terem uma ideia na próxima vez que vocês escutarem essas palavras. Tá? E tem a realidade, como eu já falei ontem, né?
realidade, que não é referida, em geral, à realidade como nós usamos comumente, ordinariamente, mas, por exemplo, quando eu uso assim, a realidade dos fenômenos. Quando eu uso a palavra the reality of phenomena, a realidade do fenômeno, nesse sentido, é referido à verdadeira maneira de existir dos fenômenos, ou seja, referido à vaziedade, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vocês estudarem ou lerem alguns livros de filosofia, principalmente da clássica, que aí no Brasil não tem muito, assim, quando surgem essas palavras que não devem ser presas, tomadas literalmente, tá? Deixa eu ver se tem outra palavra aqui. Eu uso, por exemplo, a palavra escambiar. É uma palavra, eu uso umas palavras bem assim que não são usadas muito, como imprincipiável também. Eu descobri que a palavra imprincipiável está sendo usada, não muito em português, mas está sendo usada, que a origem é da palavra português, ou inglesa. E escambiar vem da palavra escambo. Escambo quer dizer troca, permuta. É uma palavra latina. E a gente tem no português que deriva da palavra escambo. Então, eu acho mais bonito falar assim, escambiar-se pelos outros, escambiar você mesmo pelos outros. Então, são as palavras que eu uso, mas que eu vi que tem no português, que existe no português. Tá? Então, mente e consciência. Mente e consciência, no tibetano, na filosofia budista, tem é ligeiramente diferente. Uma não é a função com a outra. Por isso que quando o Dalai Lama às vezes fala a sexta mente, eu prefiro falar a sexta consciência, que é a consciência mental. Entendeu? Por quê? Porque a mente, segundo o Dalai Lama, a mente, ela a consciência, ela acontece pela percepção sensorial, como uma condição imediata, precedente. E a mente, ela carece de percepção sensorial como condição imediata. Tá? Por quê? A consciência, ela surge pelo contato com o objeto. Mas a consciência, ela não nomeia, ela não dá nome. Ela percebe, ela é consciente daquilo que ela vê. Então, ela joga para a mente que julga, a mente que reconhece. Não é a consciência que reconhece, é a mente, é um trabalho da mente. Então, quer dizer, são inseparáveis uma da outra. Entendeu? Mas cada uma tem uma função diferente. Então, isso é uma declaração, uma afirmação do Dalai Lama. Tá? Então, quando a gente fala mente e consciência, é um pouco diferente como a gente usa aí no Ocidente. E, além disso, tem os 51 tipos de fatores concomitantes, que cada um deles surgem, alguns permanecem, alguns surgem diretamente com a consciência. São 51 tipos de fatores concomitantes ou eventos mentais, também chamados assim. Mas isso aí, se vocês quiserem estudar mais, estuda o Lorig, que é mente, no Lorig é brain, eu traduz como inteligência e consciência, alguma coisa assim, parecida. Então, isso é um dos textos que eu gostaria, futuramente, eu quero traduzir esse texto em português, que é muito bonito e é muito interessante, é muito importante também, né?
Então, a gente precisa mais de tradutores, gente que estuda filosofia para traduzir muitos livros que têm muita necessidade aí para a gente realmente fazer um caminho correto e com o conhecimento correto, tá? E tinha mais coisas, mas é muita coisa. Por enquanto, é isso. Se vocês tiverem algumas perguntas, Valentino, se tiver alguma pergunta aí, alguma coisa que não ficou claro, porque eu fiz uma coisa concisa, né? Muito resumida, para um pouco abranger um pouco tudo, assim, para que nos próximos ensinamentos, seja do Dalai Lama, sejam desses dois mestres, vocês tenham uma compreensão mais aprofundida do que eles estão dizendo. Perfeito. Bia, tem uma pergunta que veio aqui no chat, na verdade foi anterior, inclusive, que era, se não me engano, deixa eu ver aqui, é do Wilson. Ele gostaria de... Não, é do Wanderson mesmo. Ele gostaria de saber se a gente conseguiria o nome do livro que a Bia citou sobre os 16 tipos de vaziedade. Então, acho que você citou um livro, né? Eu não sei se era Chandrakirti. Uhum. Entrando no caminho do meio de Chandrakirti. Inclusive, eu acho que eu já postei lá no seminário de Salvador, Wanderson, o PDF. E se eu não postei, eu acho que na Casa do Tibete está... acho que tem um link. Se não tiver o link, eu vou procurar na mídia do Dalai Lama, aí eu mando para você, Valentino, ou posto lá... Eu achei aqui, na mídia do Dalai Lama, eu achei um texto que é um dos que nós vamos estudar, que também foi traduzido por você, que é Em Louvor à Originação Interdependente. Esse eu achei lá na mídia do Dalai Lama. Não é esse, não. Não, agora eu entendo. Não, ele não está na mídia do Dalai Lama porque eu pedi eles para dileitar. Como é que a gente fala dileitar? Cancelar. Deletar da mídia, porque tem muitos erros, aí eu pedi ele para deletar da mídia. Mas, porque, sabe, a gente tem que traduzir todos esses textos assim, correndo, e às vezes não dá tempo nem para revisar direito, né? Mas aí, quando eu vou ler durante os ensinamentos, assim, que eu vejo que tem muitos erros, assim, que é melhor que... Tem uns erros de palavra, assim, não tem problema, mas, assim, de informação é melhor que não, né? Já é uma filosofia complicada, assim, mas eu entrando no caminho do meio. Eu posso mandar para você pelo PDF, Wanderson. Tá? Tinha uma pergunta que uma pessoa fez Tem outra pergunta aí? Alguma, se não tiver? Posso fazer uma? Pode. Quem é? É Cecília. Oi, Cecília. Vai. É uma contribuição. Eu acho, assim, por exemplo, agora, você esclareceu o termo escambiar. Eu entendo como a gente se colocando no lugar do outro, né? Tipo, isso. Eu acho que quando no meio daquelas traduções corridas e você se esforçando ali no tibetano, quando principalmente é no tibetano. Quando o Dalai Lama fala inglês, eu acho que segue um outro ritmo. Mas quando ele fala no tibetano, eu sinto que o ritmo é bem diferente, porque ele também improvisa coisas não previstas e acompanha. Então, eu acho que no meio daquilo, quando você fala o escambiar, que a gente não está acostumado, a gente fica fora do contexto, a gente não consegue acessar esse conhecimento tão importante que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de permutar você pelo outro, né? Então, eu acho que talvez essa palavra escambiar você poderia rever na hora da tradução, para que a gente possa entrar o conceito no sentido
sentido humano da palavra. Tá legal. Essa é a minha contribuição, porque a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei louca, fui tentar depois no Google ver o que era, cheguei no escambo, e foi assim, não foi fácil. Então, eu acho que para quem estuda budismo, talvez fique mais fácil, mas para aqueles que estão no início, para os leigos que estão começando, fica um termo bem difícil de você introjetar e se identificar. É isso. Tá legal, obrigado. Vou colher a sua sugestão. Tá. Tem outra pergunta aí? No chat, por enquanto, não. Acho que as pessoas em geral, Bia, estão solicitando aí o texto que você mencionou, né? E por hora não apareceu nenhuma outra pergunta, Bia. Tá, então eu vou ler uma pergunta que uma pessoa fez quando vocês postaram o post, quando vocês colocaram o post na Casa do Tibete, né? Uma pessoa perguntou assim, por que os higher lamas não usam a palavra shunyata, vaziedade ou emptiness? Então, a minha resposta sobre isso não cabe a mim a dizer por que outros não usam essa palavra, né? Cabe a mim dizer, eu sei dizer o porquê eu não uso vacuidade e por que eu uso vaziedade. Então, quer dizer, isso não é uma questão minha, é uma questão, deveria perguntar para quem usa as palavras, né? E agora, é uma coisa muito importante que eu quero dizer, que também o Dalai Lama urge muito, aconselha muito, é sobre o que nós entendemos por High Lama. Tá? Muitas vezes, as pessoas comentam com o Dalai Lama certos comportamentos de certos High Lamas, né? E o Dalai Lama, ele fala muitas vezes, lá, os chineses vêm, quando eles vêm aqui, agora não, esse ano não, pedir audiência para ele e tudo assim. Então, ele fala assim, praticamente vocês que são os culpados de certos comportamentos ou de certa atitude dos lamas, né? Porque no Tibete, antigamente, precisava muito tempo você analisar, quase 13 anos, para reconhecer um mestre. Então, quer dizer, ele fala assim que nós somos os responsáveis por certos comportamentos de certos mestres. Então, quer dizer, agora, sobre títulos, é como você... tem tulcos, tem... como é? Tulco quer dizer reencarnado. Mas, hoje em dia, nem mesmo no Tibete, aqui... é difícil realmente hoje realmente saber quem é realmente reencarnado, tulco, né? E tem uma outra palavra que Rinpoche. Rinpoche não quer dizer que realmente seja um tulco. Rinpoche é simplesmente um título que significa precioso. Então, um tulco pode ser Rinpoche, mas não necessariamente um Rinpoche é um tulco, tá? Um lama pode ser Rinpoche, pode ser tulco, tá? Então, é muito importante a gente não cair nos conceitos. Então, a gente precisa analisar muito. Agora, o que significa High Lama? Se é uma pessoa que, devido a título, porque o título é muito conhecido, porque escreveram vários livros, ou porque porque fez 3 anos de retiro, 3 meses blá, 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 de retiro, ou porque ou devido aos seus conhecimentos ou fala eloquente. A gente tem que ver todas essas coisas, tá? Então, é muito importante, por exemplo, o Dalai Lama é uma pessoa que tem conhecimentos,
fala eloquentemente, tem vários conhecimentos, e segundamente realizou a vazeidade diretamente, embora ele diz que não. Mas, no entanto, a gente não chama eles de High Lama. Então, a gente precisa, são muitas coisas que a gente tem que analisar sobre essa palavra High Lama. Tá? Então, eu acho que a coisa mais importante, como diz sempre o Dalai Lama, é a gente abordar ao mestre, a uma pessoa assim, como amigo, Gepel Shenyen, um amigo espiritual. É muito mais importante, inicialmente, ter essa abordagem e receber vários ensinamentos, porque também, como o Dalai Lama, outra coisa que o Dalai Lama diz, hoje em dia nós estamos no tempo de degenerescência. Então, porque tem um verso, tem certas qualidades que deve ter um guru perfeito. Então, ele falou assim, que encontrar um guru perfeito nesse tempo de degenerescência é muito difícil. O que a gente tem que fazer é encontrar aquele guru que tem menos defeito. Isso não são palavras minhas, são tudo palavras do Dalai Lama. Tá? E a gente também receber ensinamentos, ensinamentos de vários mestres, e procurar gerar uma mente discriminativa, mas não discriminativa devido à ignorância, uma discriminativa no sentido de saber discernir o que é certo e o que é errado. Não, olha as ações das pessoas, sem julgar, porque a nossa mente também é cheia de defeito, então a gente tem muitas coisas que a gente tem que observar também na nossa mente antes de criticar, antes de julgar, antes de... Eu falo incluindo, inclusive, mim mesma, né? Tá? Então, era isso que eu tinha para dizer. Não sei se... Valentino, você fez uma cara... Não, eu tô te ouvindo com atenção e acho que essa é uma discussão super importante, super necessária, né, da gente fazer para esclarecer algumas coisas. E eu só posso te agradecer, Bia, pela tua delicadeza, inclusive, em abordar alguns assuntos que são tão sutis, tão delicados, e que você aborda eles com o peito tão aberto, né, de uma forma tão corajosa, mas ao mesmo tempo delicada. Então, muito obrigado por isso. Não, já que, deixa eu falar uma outra coisa aqui, sobre isso aí, uma coisa que eu falo que abertamente também, que não tem, é sobre alguns mestres que falam que não apoiam o Dalai Lama. A gente também é uma outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado com alguns mestres que são contra o Dalai Lama. Então, isso aí eu vou deixar só por aí só, porque, Bia, se você puder comentar sobre o não sectarismo. Mas, ok, eu só vou dar uma... Não, eu vou falar, esse mestre, né? Tem um mestre específico que fala abertamente contra o Dalai Lama, inclusive tem uma grande comunidade que o segue aí no Brasil, então a gente tem que ter muito cuidado. Agora eles chamam budismo moderno. Então, vocês podem fazer pesquisa mais sobre os novos Kadampa, que eu acho uma coisa muito importante, porque eu não sou ninguém para falar disso, falar contra, mas um dos preceitos do Buda é não difamar, eu quase choro porque é não difamar ninguém. Então, quando eu vejo uma pessoa que, assim, defama o Dalai Lama e que se chama budista e que se chama mestre, eu acho bem estranho, né?
Então, quer dizer, eu não sou ninguém para julgar ninguém. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas, assim, justo para não quebrar os votos, assim, principalmente alguém que já teve um contato com o Dalai Lama, assim, não quebrar essa cadeia direta com o Dalai Lama, tá? E sobre o sectarismo, como o Dalai Lama sempre fala, a base do sectarismo é o respeito e a tolerância. Então, o primeiro sectarismo que a gente deve falar é o sectarismo entre nós como os humanos, né? Entre nós como pessoas, sem mesmo falar de religião, porque religião é uma coisa quase que secundária, né? Então, o primeiro sectarismo que a gente tem que trabalhar é entre nós humanos, a tolerância. Se como o Dalai Lama diz, que essa é a base da ética secular. Então, uma coisa que ele pede para a gente, por que a gente estudar várias religiões, ao menos entender um pouco, é para aprender a respeitar o pensamento dos outros, porque os outros também são seres humanos. Os outros também não querem sofrer. Os outros também querem a felicidade. Então, por isso que compreender essa falta de existência inerente de tudo é muito fundamental para a gente desenvolver essa tolerância. Mas, a nível grosseiro, a gente tem que começar a praticar, mesmo que isso aí já é um pouco mais profundo, mas, no nível grosseiro, a gente tem que tentar desenvolver essa tolerância baseada no pensamento que, por exemplo, os outros, eu quero comer, os outros também querem comer. Eu não quero sentir frio, os outros também querem sentir frio. É tão básico para a gente desenvolver a tolerância. Eu nem falo de desenvolver como com os animais, que eles também são seres, mas com o ser humano, que sabe falar, que sabe pensar, que tem os 5 agregados psicofísicos, assim como eu. A primeira coisa é essa coisa, cambiar-se, ou trocar, não vou falar muito de trocar, não. Mudar você, eu com os outros, ao menos, mentalmente, colocar-se. Se não é pegar o sofrimento dos outros, colocar eu mesmo no lugar dos outros. É uma coisa que me ajuda muito, eu falo para mim, como experiência. A minha atitude mental foi hoje em dia, até para mim, quando eu vejo uma palavra horrível, um xingamento, uma coisa assim, até quando eu falo verbalmente assim, mais duro uma pessoa, a mesma coisa eu me coloco no lugar dele. Eu falo, se eu tivesse agido assim comigo, como eu estaria agora? Isso não é nem falar de escambiar-se você no sofrimento dos outros. É começar a colocar-se no lugar dos outros. Se você está debaixo na plataforma rodoviária, sem comida, sem nem nada, isso é de você aprender a gerar a tolerância, que depois disso parte como se fala, o sectarismo. O sectarismo começa dessas bases. Se a gente começa a pensar em grande, sem começar o fundamento, não tem como você construir uma casa, um banco de areia, né? Tá legal? Então, agora sou eu de novo. Fala, Karine. Você. Eu queria comentar o que você está falando sobre santidade nas conferências. Ele sempre faz questão de dizer que ele é um monge. Um monge e que ele está apenas representando a instituição Dalai Lama, né?
reforçando o que você falou. E uma das conferências que eu vi, que eu achei assim, muito completa, foi a do Eugênio Derbez, do mexicano, do artista mexicano, diretor de cinema, onde assim, o Sua Santidade ele consegue fazer coisas maravilhosas. Eu até sugiro, quem não assistiu, assistam, porque o Eugênio faz perguntas fantásticas, e Sua Santidade quase que se desnuda diante das perguntas que muitas pessoas não teriam coragem. Eu, como jornalista, não sei se eu teria coragem até de perguntar a Sua Santidade, né? Nessa conferência, exatamente, Sua Santidade citou, porque eu tenho aqui anotado no meu caderno, ele citou em outras conferências também, ele fala assim, ele fala sobre as cinco consciências sensoriais primárias. Aí ele ressalta a sexta consciência mental. Os cientistas não prestam atenção e eles têm conhecimento limitado sobre essa sexta consciência, que era o que você estava explicando agora. E ele diz que a sexta consciência, né, que eu anotei lá, sensorial, está relacionada ao cérebro, né? E que é onde está a maioria das nossas emoções. Aí ele completa falando sobre a sexta mente, bem com a sexta mente, que é aquela mente que acalma profundamente. E se a gente treina nessa mente profunda, nessa parte, até do sonho que ele ressalta, a gente passa a ter essa parte desenvolvida. Não sei se você já fez interpretação de tantas conferências, né? Não. Então, era só para lembrar, para reforçar assim, essa minha pergunta para você é a seguinte: ele fala sempre que a ciência ainda não está suficientemente prestou atenção a essa consciência. Então, assim, como você faz a interpretação e é muito rápido, né, por conta de tudo que você já explicou. Por que ele diz que a ciência ainda não prestou atenção nessa? Porque ele acha que a ciência, ele acha não, segundo ele, principalmente antigamente, agora não, ele fala que, principalmente depois do surgimento mais aprofundido da física quântica e da interação deles, do cientista com os meditadores, agora está surgindo uma atenção que como eles veem que essa sexta consciência sensorial, porque que é a parte do sonho, entendeu? A consciência sensorial tem a consciência visual que nasce das faculdades sensoriais, da faculdade sensorial que entra em contato, por exemplo, pegamos o ouvido. A consciência, não, a faculdade sensorial do ouvido, que tem até explicação aí. Então, ela entra em contato com o som. Né? O som não é a faculdade que reconhece o som, ela entra em contato. Então, quer dizer, no mesmo momento que ela entra em contato, gera consciência. A consciência auditiva. Entendeu? Essa consciência auditiva tem um jogo. Essa consciência auditiva joga para a mente, para a mente principal, entendeu? Porque tem a mente principal e a mente secundária, entendeu? Então, é daí que surgem as impressões mentais que ele falou que vai de vida após vida. Que essas consciências grosseiras, elas são só como se fosse ponte, entendeu? Mas se como por isso que ele fala que as emoções negativas, elas não fazem parte da mente. Elas surgem porque nós não desenvolvemos essa capacidade da mente de analisar profundamente e ser instintiva, entendeu? Mas isso você pode fazer com um treinamento. Entendeu? Desenvolver essa parte da mente que ela se torna tão rápida como a mente negativa. Quer dizer, a mente negativa, eu falo assim, que essas emoções negativas. Porque a clarificação da mente, como é dito no budismo, a mente
em si, a mente sutil, é clara e luminosa. Ela reflete. Entendeu? Ela reflete, mas ela tem um aspecto cognizante, que é por isso que ela discrimina. Não é a consciência em si que discrimina, é a mente que discrimina. Então, quer dizer, ele fala, eu não estudei psicologia, não sei psicologia, mas segundo o Dalai Lama, que ele interage com todos esses cientistas, segundo ele fala que os cientistas, principalmente na década passada, no século passado, não, eles eram mais projetados em desenvolver as coisas que dá prazer aos órgãos sensoriais, às cinco consciências sensoriais, que é música, que satisfaz a música, que satisfaz a visão, o olfato, perfume, a visão, carro bonito, roupa bonita, paladar, comida, tudo é relacionado para trazer satisfação aos órgãos sensoriais grosseiros, entendeu? Então, por isso que por isso que eu falei da higiene física, quando ele fala higiene física, que os cientistas prestaram atenção à higiene física, é tudo isso que satisfaz a nossa parte física. Entendeu? Então, foi muito pouco, foi o que eles desenvolveram para satisfazer a nossa sexta consciência sensorial, que da consciência sensorial nasce a mente, tá? Então, porque a mente sensorial, quando você dorme, quando a gente dorme, a mente sensorial ainda está, por isso que a gente sonha. Os outros 5 agregados, eles fecham. Os olhos fecham, então, quer dizer, por isso você cai, você dorme, mas a consciência sensorial ainda não, ela ainda está em movimento, porque ela viu, ela sentiu, então, por isso que você tem a sensação no sonho que você está comendo, você está brigando e assim por diante, entendeu? Pensei nisso exatamente agora, e a explanação do Jean veio na hora certa, tá? Obrigada. Não, e aí ele fala que por isso que ele insiste da ética do conhecimento, de reviver o conhecimento indiano antigo, porque nos textos antigos já falam dessa sexta consciência sensorial. E por isso que quando ele relaciona a meditação shamatha e vipassana. Shamatha é a calma mental, né? Quando você acalma todas essas muvuca que tem na mente, que surge a mente, que que são impressões das consciências sensoriais, das 5 consciências sensoriais. Ficou tudo lá na mente mental. Então, a shamatha acalma. Então, quando ele é diferente um pouco, a Vipassana, como o Dalai Lama explica, é um pouco diferente da Vipassana que faz aí no Brasil, que faz o Goenka, que faz um pouco os outros mestres da tradição Theravada. O Dalai Lama relaciona a Vipassana como meditação analítica, que é só quando a sua mente está completamente calma que você é capaz de meditar profundamente em um tema, em um conceito, naquilo que você quer desenvolver. Quer dizer, sobre essa meditação, tem muitos mestres, aí diferente da tradição Nyingmapa, da tradição Kagyupa, da tradição Gelupa, sobre esse conceito. Tem muitos mestres que, principalmente Nyingmapa, que eles falam que a tradição, qualquer pensamento conceitual é uma elaboração. No momento que a mente elabora, ela já não está calma. Então para a gente acessar realmente esse profundo, alguns mestres falam que a gente tem que estar livre de elaborações mentais ou construto mental, entendeu? Então, mas o Dalai Lama já fala que a gente é nesse ponto que a gente tem que fazer a meditação analítica. Aí depende de mestre, né? Agradeço a você, obrigada. De nada.
Espero que tenha satisfeito a resposta. Valentino, já são 8h24, tem mais alguma coisa? Isso, por enquanto não. Veio um comentário da Rosi te elogiando, né, e agradecendo. Uhum. Então, falando que ela tinha estudado budismo somente em alemão e inglês e está sendo excelente ouvir na língua dela, né, a língua materna, tais expressões. Então, ela está dizendo que é muito grata por isso. E eu acho que, de modo geral, esse é o sentimento de todos e todas que estão aqui. É um sentimento de muita gratidão por entrar em contato com esses saberes, esses conhecimentos, e que é importante dizer aqui, gente, uma vez eu ouvi um mestre, na época que eu estudei lá em Taiwan, eu ouvi um aluno alemão perguntar para um mestre budista da tradição chinesa. Ele disse assim para o mestre, né? Você tem 1 hora para me convencer sobre a existência de múltiplas vidas. E daí o mestre falou assim: então você está me pedindo que eu te ensine aquilo que eu demorei 40 anos para aprender em 1 hora, né? Então é muito bonito pensar que assim foram muitos anos para a Bia acumular estes conhecimentos, tecer estes saberes de uma maneira lógica, de uma maneira consistente. Então para nós é muito conveniente, né? Porque nós estamos aqui recebendo esses conhecimentos já todos tecidos e todos devidamente processados. Então, a gente só tem que agradecer a você, Bia, por gentilmente compartilhar o fruto de tantos anos de estudo e de trabalho, né? Gostaria de reforçar, então, aí a postura da Bia. Eu sempre que algum amigo meu me pergunta, né? Valentim, como é que eu faço para descobrir um bom professor? Eu sempre respondo para os meus amigos assim: é só descobrir se esse professor está colado com o Dalai Lama. Se ele tiver colado com o Dalai Lama, com certeza já tem aí um bom precedente, né? Então eu faço das palavras da Bia as minhas, eu concordo plenamente com isso. E daí gostaria de lembrar todo mundo que agora, a partir de agora a gente vai abrir, né, amanhã, segunda-feira, as nossas inscrições para os cursos com os gueixes. E daí nessas ocasiões vocês vão ter a oportunidade de encontrar a Bia num outro lugar, que é o lugar de intérprete, né? Ela vai estar ajudando a gente, então, a digerir esses conhecimentos dos gueixes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês sabem o meu e-mail lá da Tibet House, podem entrar em contato comigo, eu estarei disponível para isso. Eu não tenho ainda detalhes dos cursos, né? Eu vi que tem algumas pessoas perguntando de valores, mas a partir de amanhã vocês vão encontrar tudo isso no site da Tibet House, tá bom? E daí qualquer dúvida vocês me mandam um e-mail e eu vou estar disponível para responder para vocês, tá certo? O meu e-mail, o e-mail que eu uso, né, para falar sobre cursos na Tibet House é o events@tibethouse.org.br. Está aí no chat. Eu vou colocar no chat para todos vocês. Pronto, está aí no chat. Então, muito obrigado pela presença e pela atenção de vocês. Novamente, muito obrigado, Bia, pela tua generosidade. E nós nos vemos logo mais nos nossos próximos programas. Amanhã vocês vão ter outra transmissão, porque depois da manhã de manhã vai ter o Dalai Lama online, que eu ainda não mandei o evento para o Tibet House. Vou mandar daqui a pouco. Depois que eu terminar aqui, vou traduzir direitinho e mando para vocês. E eu agradeço muito a vocês e posto os méritos que nós todos criamos, né? Acumulamos em conjuntos, que não foi bom, ainda bem que são méritos positivos, né? Que estamos criando karmas positivos em conjuntos, que possa beneficiar todos os seres. Eu, como brasileira, eu dedico sempre para todos os brasileiros, né? Aqueles que estão em vias desvairadas, né?
principalmente, né, para que eles possam encontrar uma luz no fim do túnel, né, e ter essa possibilidade de ter essa conexão com o Dalai Lama, né? E eu agradeço vocês pela paciência de ter me escutado, né? Espero que tenha sido alguma coisa de benefício. E se também não for de benefício, também vocês praticaram a tolerância comigo e a paciência. E muito obrigada e por me ajudar também a dar essa oportunidade de acumular méritos positivos. Porque se não fosse vocês, eu não teria para quem falar. Se não fosse o Jigme, vocês não teriam essa oportunidade de me contatar. Se não fosse o Valentino, que é uma ponte entre o Jigme, vocês e eu, esse evento não aconteceria. E se não fosse essa tecnologia, a gente não poderia ter participado desse evento. Então, sempre lembrar da impermanência, sempre lembrar da originação interdependente. Isso é crucial para vocês. Se vocês já entendem isso perfeitamente, no dia a dia, medita sobre isso, é um pulo para vocês entenderem a vaziedade. Tá legal? Muito obrigada. E longa vida aos grandes mestres e ao Dalai Lama, né? Obrigada, Bia. Longa vida, Dalai Lama, Sua Santidade. Tá, tchau, gente. Muito obrigado, gente. Bom almoço para vocês. Gratidão, Bia. Bom Obrigada. jantar. Boa noite para você, Bia. Tchau. Bia. Saudades. Tchau. Beijo para todos. Eu sou brasileira. Tchau, Bia. Um beijo. Obrigada. Obrigada, de nada. Tchau, gente. Tchau. Sarva Mangalam.